impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Muito bem. Muito bom. Manda sua glória, semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. A mil manda sua glória, e semelhante a
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Olá, irmãos, boa noite para vocês aqui, bom dia para mim. Estou gravando durante o dia. Eu queria ler com vocês uma passagem que está em Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao 16. Diz a palavra o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Eu gostaria de estar falando hoje, irmãos, uma pregação sobre como viver em tempos difíceis. Nós estamos indubitavelmente, sem dúvida alguma, vivendo tempos complicados, tempos difíceis. Tempos de crise econômica, tempos de uma pandemia que se generalizou, tempos de dificuldades políticas, tempos de sofrimentos de todos os tipos. E nesses tempos nós precisamos ter algumas coisas muito importantes. A principal delas é a questão do discernimento. Precisamos de discernimento em tempos difíceis. E como podemos ter discernimento nesse tempo de dificuldade? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer as dificuldades dos tempos em que estamos vivendo. A leitura da palavra, irmãos, anda junto com a leitura dos jornais, das revistas, dos sites. A leitura da palavra anda junto com a leitura do mundo. Neemias, assim que saiu da sua cidadela de Suzã, onde era copeiro-chefe, ajudante do rei, foi para Jerusalém. E lá ele se deparou com uma realidade muito mais brutal, muito mais difícil de ser enfrentada, portões queimados, muros derribados. E ele fez tudo isso contemplando a realidade, problemas que ele tinha de enfrentar. Nós vivemos tempos também que nós não podemos fechar os olhos para os problemas que enfrentamos. Problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas emocionais decorrentes dessa pandemia, problemas econômicos por pessoas que acabam ficando desempregadas por causa
do pouco trabalho. Então temos de enfrentar a questão da realidade, não podemos fechar os olhos. O próprio apóstolo Paulo diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, vivemos dias maus. Em outra versão, diz, ao invés de aproveitem todas as oportunidades, diz: remindo o tempo porque os dias são maus. Remir significa resgatar o tempo que é de Deus. Nós muitas vezes temos vivido um tempo de maneira displicente, desorganizada. Essa pandemia ela veio para nos alertar que o nosso tempo não deve ser sequestrado pela agenda do momento, do mundo, das redes sociais, das notícias, dos amigos, do futebol, da novela. Remir o tempo significa que, apesar de saber que o tempo não é fácil, negar as dificuldades não nos ajudará a enfrentá-las. Por isso, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5, diz que nos dias maus os homens vão ser imorais, vão ser impuros, gananciosos, as conversas serão tolas no dia a dia, nas redes sociais, no WhatsApp. E como o nosso Deus é o Deus do tempo, meus irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O nosso Deus domina o tempo e tudo deve ser devolvido para Ele. Não estamos perdendo tempo com essa quarentena, meus irmãos. Fique bem claro isso. O Senhor é soberano, poderoso, sabe todas as coisas. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade. Essa versão diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. O Senhor está nos dando a oportunidade de evangelização. O Senhor está nos dando a oportunidade de ajudar pessoas com cestas básicas, na questão social. O Senhor está nos dando a oportunidade de ajudar pessoas depressivas, ansiosas, de orar, de evangelizar, de contactar pessoas que talvez nunca viriam a uma igreja de modo presencial, mas quem sabe você possa compartilhar esses links com pessoas que precisam. A pandemia, meus irmãos, ao contrário do que muitos têm falado, eu vejo, e a palavra de Deus assim o diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Não apenas aproveite, mas aproveite da melhor maneira possível toda a ocasião para espalhar os links da igreja, para mandar uma mensagem para as pessoas de encorajamento, para orar, enviar palavras de oração, enviar vídeos de encorajamento para as pessoas. A pandemia é uma oportunidade de nós estreitarmos relacionamento com os nossos irmãos, com a nossa família. A pandemia, meus irmãos, é uma janela de oportunidade que Deus está nos dando, que talvez nunca mais nós teremos. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, diz Paulo, nesses dias maus. Eu queria pensar, meus irmãos, nesta palavra, nesse desafio que Deus tem nos colocado, reconhecendo em primeiro lugar que estamos vivendo tempos difíceis. Não é tapar o sol com a peneira, não é fingir que os problemas não estão aí, eles estão aí para serem enfrentados. Em segundo lugar, aproveitando ao máximo cada oportunidade que Deus tem nos dado, para viver esse tempo como sendo o tempo de Deus, e chamando pessoas para viverem para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade preciosa que Tu tem nos dado. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de dificuldades, vivemos tempos sem paralelos na história. Senhor Deus, nos encontramos nesse momento presos a uma pandemia, mas a palavra do Senhor não está encarcerada, como diz Paulo. A palavra de Deus não está acorrentada e ela pode chegar a muitas e muitas pessoas. E a minha oração é que essa palavra possa se espalhar e que possamos reconhecer as oportunidades que Deus tem nos dado nesse tempo de tribulação,
para espalhar o Evangelho para mais e mais pessoas. Nos usa para louvor e glória do Teu nome. Ajuda-nos a reconhecer as pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Ajuda-nos a reconhecer e a olhar e ser sensíveis para a necessidade dos que estão sofrendo. Ajuda-nos a estreitar os relacionamentos com aqueles que estão precisando. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus possa abençoá-los e guardá-los e fortalecê-los. E que você possa reconhecer, nesse tempo de dificuldades, de dias maus, as oportunidades que Deus tem te dado, aproveitando-as da melhor maneira possível. Um abraço.